Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Convido os irmãos a ficarem em pé. Abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 30 a 39. Nós iremos fazer uma leitura responsiva. Eu irei ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: as provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Igreja. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos louvar o nosso Deus com o cântico Tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas
Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a louvar a Ti, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Podemos assentar. Peço ao irmão Márcio que nos eleve a Deus uma palavra de oração. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tua igreja reunida, Senhor Deus, e peço, Senhor, Pai Celestial, em nome de Jesus, abençoe a cada alma presente, Senhor, tua palavra que será pregada, Senhor, venha de encontro, Senhor Deus, a necessidade, Pai Celestial, e tudo aquilo também que apraz, Senhor Deus, a fazer em cada coração. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, na tua igreja. Nós te pedimos por tudo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Iremos cantar, louvar a Deus com o cântico Não há Deus maior.
seja o nosso Deus. Neste momento, nós teremos um momento de dízimos e ofertas. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, vem aqui à frente. Temos aqui o gasofilaço e também o Pix. Na ocasião, iremos cantar o hino de número 329 do cantor cristão, Conta as Bênçãos. Procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão. Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas na divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te darás consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Convido aqui o irmão Mateus para fazer uma oração em agradecimento à oferta que foi recolhida. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez quero lhe agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, na Tua casa, para louvar e agradecer a Ti, Senhor. Venha receber nossos louvores como um aroma suave em Seu trono. E agora, Senhor, quero lhe agradecer pela oferta que foi recolhida, que o Senhor venha estar abençoando cada irmão que pôde cooperar na Tua obra e cada irmão que não pôde cooperar, Senhor. Venha estar abençoando da mesma forma, Senhor, pois o Senhor sabe o motivo. Obrigado, Senhor, pelas tantas bênçãos que o Senhor tem concedido em nossas vidas, Senhor. O pouco que nós trazemos do nosso recurso financeiro, Senhor, não é comparado com tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão Mateus. Eu peço aos irmãos que fiquem em pé mais uma vez para lermos a palavra do Senhor. Que se encontra em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 20. Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. Nós iremos novamente fazer uma leitura responsiva para que todos possam participar. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20.
Diz assim a palavra do nosso Deus: a vida ou a morte, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Igreja. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, igreja, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Igreja. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que foi lida, Senhor Deus, que a mesma possa encontrar lugar em nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor Deus, e também nós escolhemos Te servir, Pai amado. Obrigado por essa bênção tão maravilhosa de um dia o Senhor ter mandado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, sem ter pecado algum. Obrigado porque o Senhor nos acolheu da forma que nós somos, e hoje nós Te rendemos graças, ó Pai, porque nós temos, Senhor Deus, a convicção de ser chamado Teu Filho, Pai, através de Jesus Cristo. Abençoa cada irmão que aqui chegou, que eu possa abençoar cada família, que eu possa derramar bênçãos sem medidas, ó Pai amado. E se porventura, Senhor Deus, tem alguém aqui que ainda não Te conhece, que ainda não entregou, Senhor Deus, a sua vida a Ti, a Tua palavra diz que o Senhor propôs a morte e a vida, que essa pessoa, Senhor Deus, possa escolher e optar pela vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos assentar. Nós iremos cantar louvor, louvando a Deus, o cântico em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, é verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, só igreja, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer e o meu louvor. Ministrando louvor, Nasci pra te adorar. onde flui o amor. Em espírito e em verdade. Ministrando louvor. Amém. Obrigado, grupo de louvor. Neste momento eu chamo o diácono Ademar aqui à frente para fazer a oração intercessória pelos enfermos, pelas famílias da igreja. Boa noite, amada igreja. Vamos fazer a oração intercessória pelos enfermos e pelas famílias da igreja. Poderoso e soberano Pai Celestial, neste momento, na Tua presença, Pai, estamos entregando esses pedidos que aqui vão ser feitos, Pai, pelos enfermos, que principalmente algum irmão estiver com alguma enfermidade, Pai, e principalmente, Pai, pelo pastor Ciro, Pai, que o Senhor esteja dando a recuperação a ele, fortalecendo sua vida, Pai, dando ânimo cada dia mais e força à irmã Sila, Pai, para ajudar nesta caminhada que ela está passando junto com seu esposo, Pai. Também cada um dos irmãos que esteja com alguma enfermidade, também aqueles que estão nos hospitais com problemas sérios, Pai, principalmente aqueles que estão no hospital do câncer. Abençoa a vida daquelas pessoas ali, dando direção e sabedoria e saúde a cada um deles, Pai. Também pela família da Tua casa de oração Brilho Celeste, Pai. Cada uma família seja abençoada e fortificada por Ti e direcionada nos Teus caminhos santos, Pai. Abençoa aqueles ainda que não estão entregar a vida verdadeiramente a Ti, Pai,
Que eles venham dobrar seu joelho e entregar a vida deles a Ti, Pai, abençoando e direcionando nos Teus caminhos santos, Pai, que é o melhor caminho que tem para nossas vidas, Pai. Abençoa cada ministério desta casa de oração, Pai, supre as necessidades de cada um de nós, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém. Obrigado, irmão Ademar. Essa foi a nossa primeira parte, onde nós louvamos ao nosso Deus, onde nós oramos, lemos a sua palavra. Neste momento eu passo a palavra ao diácono Ademar, que irá fazer as considerações e apresentar o preletor desta noite. Obrigado, irmão Porfírio. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pelos nossos visitantes que hoje estão aqui. Alguns irmãos já passaram pela esta casa de oração e hoje já estão nos visitando, que é o irmão Joaquim e sua família, a irmã Simone e sua filha Cristina, e nosso visitante que não está mais para ser visitante, que o Senhor vai abençoar a vida dele, que é o irmão Antônio Valber, que a cada dia Deus trabalha no seu coração, tá? Quero agradecer a presença de vocês e vamos falar aquela palavra que a Igreja Brilho Celeste sempre fala, que deve estar aqui no nosso data show, no 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao Brilho Celeste e voltem sempre. Amém. Para ficar todos os domingos, tá? Quero agradecer a todos vocês e vou convidar o pastor Amauri, que é o nosso preletor, e também avisar os amados irmãos que o nosso pastor Júlio César está hoje à noite como preletor na Igreja Batista da Fé, 24 de março, no bairro Amazonino Mendes. Ele, o irmão Gilmar e a irmã Eliane, tá representando a Igreja Brilho Celeste. Muito obrigado. Passa a palavra ao pastor Amauri. Boa noite, irmãos. Nos alegramos no Senhor de poder participar como mensageiro da palavra de Deus e assim poder trazer a mensagem do Senhor para a nossa vida, e que a igreja possa estar atento, à mensagem do Senhor, que possa mesmo buscar o alimento que Deus tem oferecido para a nossa vida, e assim nós podemos sair, irmão, com a certeza que o Senhor tem falado nos nossos corações. Nós queremos convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias para Romanos capítulo 8, e nós temos como tema nesta noite o plano da salvação. Jesus Cristo morreu pela sua igreja, e antes disso vários acontecimentos aconteceram para que a sua igreja se manifestasse através da palavra de Deus. E nós vamos aprender nesta noite Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos ler até o versículo 30, que diz assim a palavra do Senhor, se todos encontrarem, irmãos. É Romanos capítulo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, desculpa, irmãos. Se todos encontraram, diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Vamos fazer uma breve oração, irmãos. Oramos. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Deus, pela Tua graça de nos conduzir, ó Deus, na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça de nos sustentar, de nos dar, ó Deus, o fôlego de vida, ó Deus.
E nós queremos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, te pedir, ó Deus, a Tua bondade, o poder do Teu Santo Espírito, para que neste momento, ó Deus, onde a Tua palavra, ó Deus, está sendo, ó Deus, anunciada, o Senhor venha tomar de conta neste momento, Pai. Venha fazer conforme tudo aquilo que lhe apraz. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos ungir nesta noite, nos dando o poder, a sabedoria, ó Deus, para que venhamos conseguir, ó Deus, sermos usados, ó Deus, pelo mesmo, ao ponto, ó Deus, de a Tua semente, ela venha ser semeada e ela venha, ó Deus, trazer frutos dignos de arrependimento. Que hoje, ó Deus, as pessoas que ainda não têm Jesus como o seu Salvador, ela possa ouvir a Tua palavra eficazmente, que a semente caia no seu coração e faça, Deus, conforme o Teu propósito, pois assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Também, irmão, podei vos assentar. Nós gostaríamos de falar, irmãos, nesta noite, sobre o plano de Deus para a sua igreja. O versículo 28, o apóstolo Paulo, ele disse: sabemos que todas as coisas, em outra tradução, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? E disse que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, irmãos, da igreja do Senhor. E o versículo 29, ele disse: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos. Nesta noite, irmãos, nós devemos saber que a Bíblia diz que Deus, Ele conheceu cada um de nós. Conheceu o Raimundo, a Maria, o José, cada um Ele conheceu através da sua soberania, antes que tudo existisse, antes mesmo de Ele fazer, criar o universo, a terra, Ele já conhecia cada um de nós, sem antes mesmo de nós existirmos, Salmos capítulo 139, versículo 13, ele diz assim: pois Tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Versículo 14, eu Te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15, os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado, esmeradamente tecido na profundeza da terra. O 16, os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nem um deles. Imagina só, irmão, Deus, Ele conheceu cada um de nós. A Bíblia diz: quando ainda não havia nenhum dia sequer nosso na terra, Ele já os conhecia, né? Ele já sabia de cada um de nós, o dia que nós íamos nascer, o dia que nós vamos morrer. Ele soube isso há muitos anos atrás. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele é soberano, e sendo soberano, Ele tem conhecimento de cada um de nós. Vocês sabiam que cada um de nós temos 10 trilhões de células, e nessas células, ela
Cada célula ela tem um tamanho de 1,80 m. Então são 10 trilhões de células que existem no nosso organismo. E lá está escrito, irmão, está computadorizado o nosso, podemos dizer, todas as doenças que o ser humano vai ter, toda o nosso temperamento, ele está registrado nesse DNA, tudo aquilo que nós vamos passar no decorrer da vida, ele está registrado nesse DNA. E nesse DNA, irmãos, tem ali computadorizado tudo acerca da nossa vida, irmãos. Tudo acerca da nossa vida. E não tem nada que existe em nós, que acontece em nós, que não haja nesse DNA. E esse DNA, eles são, podemos dizer, ele não existe outro igual, irmãos. Deus é tão poderoso que ele, de 10 trilhões de DNA que existem em cada um de nós, em outra pessoa não pode existir outro igual. É diferente de um do outro. Mas assim mesmo, através da palavra de Deus, Ele nos conheceu, irmãos, há muito tempo atrás, antes que existisse qualquer coisa. E Romanos 8, 29, ele diz: porque o que dantes conheceu, também os predestinou. Primeiramente, Deus conhece o Raimundo lá há muito tempos atrás, sem ainda os seus pais ainda não terem nem nascido, mas Deus já conhecia você. Deus, ele, às vezes, irmão, nós passamos por dificuldade. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com câncer, né? E para aquele que não tem esperança em Deus, irmão, é cruel, porque é uma perturbação, algo assim, trazendo grande destruição para a vida da pessoa. Mas para a vida da igreja do Senhor, irmãos, a pessoa ela tem que descansar em Deus. A pessoa ela tem que confiar no Senhor. A pessoa ela tem que agradecer a Deus, dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me conheceu há muito tempo atrás e tu teceste todo o meu corpo, tu escreveste todos os meus dias quando não havia sequer um deles. Então ninguém mais, irmãos, do que o Senhor para nos conhecer. E nesse conhecimento ele viu a sua igreja. Ele viu a sua igreja porque a Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi morto antes da fundação do mundo. Existe um versículo na Bíblia que fala que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, o Senhor escolheu a sua igreja mediante o conhecimento. Aí as pessoas dizem, mas os pessoal que não são calvinistas, não gostaria de dizer a outra, né? Mas eles dizem que o Senhor observou cada crente, vamos supor, no tempo de hoje, e viu quem iria crer na palavra de Deus, viu quem iria obedecer ao Evangelho, viu quem ia entregar sua vida a Cristo. Mas Deus ele não agiu, irmão, dessa forma. Deus ele não precisou olhar para o futuro para conhecer você. Ele conheceu você pelo fato de ele ser o próprio Criador, e por isso ele conheceu você. Então, irmão, Deus lhe conhecendo, você não deve se assustar quando algo de ruim acontecer na sua vida, porque o Senhor conhece você, irmão. O seu nome está registrado no livro da vida,
os seus dias foi contabilizado, foram escritos, quando não havia nenhum deles, a Bíblia nos diz. E aí não é motivo para o crente se alarmar quando vem as provações, quando vem as doenças, quando vem as coisas deste mundo. Tem um versículo na Bíblia que a Bíblia diz, irmãos, que vale mais um funeral, né, do que um banquete. Porque ali um funeral é o término da vida do ser humano e da igreja principalmente, irmão. Tem pessoas que quando perdem uma pessoa da sua família, ela, sabe, vira os plantos, elas choram, esperneiam, sabe, elas gritam, elas, sabe, parece assim que o seu mundo acabou. Mas quando, irmãos, o salvo em Jesus Cristo, ele morre, o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o desejo dele era de partir e estar com Cristo, porque ele disse que era muito melhor, irmãos. Aí hoje nós temos uma geração que quando acontece um resultado de saúde, fica preocupado, fica cheio de ansiedade e não esquece que o Senhor conheceu há muito tempo atrás e que todos os seus dias estão escritos, irmão, e foram determinados por Deus cada dia. E o homem precisa se contentar, a mulher precisa se contentar com a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Eu lembro uma certa vez, irmãos, quando eu fui operado de apêndice, né? Eu fui operado 2 vezes. Primeira vez me operaram e depois me mandaram para casa. Eu tive que voltar para o pronto-socorro e foram bater uma ultrassom e meu corpo por dentro estava tudo cheio de pus, estava tudo pus temado por dentro, cheio de pus por dentro. E o médico chegou para mim e disse: olha, você vai ter que abrir de novo a cirurgia, vai ter que fazer outra cirurgia. Eu já tinha sofrido tanto na primeira, sabe, irmãos? Eu digo: mas eu vou passar por essa. E o médico disse: olha, você vai ter que aguardar, porque tem muita cirurgia para ser feita e você vai ter que ficar aí, não tem leito, vai ter que ficar no corredor. E nós ficamos no corredor ali esperando para fazer a cirurgia. Sabe, irmão, eu confesso para os irmãos que eu estava naquele momento ali cheio de ansiedade de partir e estar com Cristo. Mas ao mesmo tempo eu sabia, irmãos, que Deus, Ele conhecia, que Ele tinha computadorizado todos os meus dias, que Ele sabia das minhas fraquezas, que Ele sabia das minhas necessidades, que Ele sabia do que eu estava passando, das minhas dores. E nessa noite eu lembro a irmã Anúbia. Eu disse: Anúbia, vamos louvar ao Senhor. Eu estava com muita dor, mas ao mesmo tempo com muita alegria. E um dos hinos que nós cantamos foi esse, que os irmãos cantaram agora há pouco. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano. Tu és um Deus que pode todas as coisas e que nada pode fugir do teu controle, nada pode escapar das tuas mãos, pois o Senhor é soberano. O Senhor tem um propósito para a tua igreja. E sabe, irmão, Deus operou de uma maneira tão maravilhosa ali na minha vida, e nós voltamos depois para casa bem, ficamos bons, sem nenhuma sequela, só com o corpo tudo colado por dentro, né? Mas o Senhor tem nos mantido em pé. É a bondade de Deus para aquele que Ele conheceu há muito tempo. É a bondade de Deus para a sua igreja, na qual o Senhor escreveu, irmãos,
Todos os seus dias estão escritos por Deus. Quando não havia nenhum deles, quando os seus pais ainda não tinham nem nascido, quando os seus avós ainda não tinham nem nascido, Deus já tinha te conhecido. Então, irmãos, não há motivo da igreja se espernear, deixar de confiar no Senhor. Muitos deixam de servir a Deus, muitos deixam de se submeter à vontade de Deus por causa de uma perda, uma morte, ou por causa de uma doença. Mas eu quero dizer, irmãos, confiem no Senhor, Ele é soberano, nada pode fugir sobre os seus controles, irmão, nada. E a Bíblia diz, sabe, versículo: porque os que dantes conheceu, também esse Ele os predestinou. Então, irmão, Deus, quando Ele nos conheceu, há muito tempo atrás, Ele planejou para nós, para a sua igreja, para sermos um povo exclusivamente de Deus. E depois de Ele ter nos conhecido, Ele predestinou cada um da sua igreja para ser, Efésios capítulo 1, ele disse, para sermos filho de Deus, para ser filho de Deus, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. Ele o predestinou um povo para Ele, para ser seus verdadeiros adoradores, para que o adorem em espírito e em verdade. E predestinar, irmãos, é Deus reservar, separar um povo para Ele. É Deus separar um povo para eles. E a Bíblia diz que Ele, no versículo Efésios 5, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Os cristãos entendem, irmão, a doutrina da predestinação como a salvação que Deus planejou para os homens, os escolhidos. Os escolhidos não possuiriam a opção de aceitar ou não a Cristo, porque Deus há de incliná-los de alguma forma, seja pelo amor ou seja pela dor, Essa predestinação, irmãos, hoje nós estávamos falando, pregando para o meu filho, para a minha neta, que o maior medo da predestinação é porque muitas pessoas, elas pensam assim: bom, se o Senhor me conheceu e se Ele me predestinou para ser salvo, então eu vou viver a minha vida, E no dia, quando chegar a hora, o Senhor vai me levar até Ele, Mas só que isso é um engano, a pessoa pensar desse jeito. É engano a pessoa pensar desse jeito, mas ela deve pensar ao contrário. Ela deve pensar na possibilidade de ela não ser um predestinado e ela perecer eternamente num lago do fogo por causa dos seus pecados. E ela pensando dessa forma, ela vai saber que as pessoas que são predestinadas, elas vão se manifestar através da pregação da palavra de Deus. Então ela deve ter uma preocupação de ir à igreja, ouvir a palavra de Deus. Porque você não deve se preocupar se eu sou predestinado, num dia o Senhor vai me chamar. Você tem que se preocupar se você é, ou se você não for um predestinado. Então você que não tem Jesus, você deve ter essa preocupação. A igreja do Senhor é um povo predestinado por Deus, escolhido por Deus, eleita por Deus. E nós vivemos, irmãos, hoje
Existe quase 8 bilhões na face da terra. A maioria das pessoas estão morrendo e indo para o inferno porque não fazem parte desta predestinação. Porque Deus ele foi mau ao agir dessa forma? Não. A Bíblia diz que Deus ele se compadece de quem Ele quer e tem misericórdia de quem Ele quer. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu o filho de Esaú, quando ele não tinha feito nenhuma obra ainda. Então, nós devemos, irmãos, nos alegrar por fazer parte da igreja de Cristo, por fazermos parte daqueles que vão para o céu, não por mérito nosso, mas por mérito de Jesus Cristo, não pelas nossas obras, mas pelas obras de Jesus Cristo, porque o que nós merecíamos, na verdade, é o lago de fogo, irmãos, é o inferno que nós merecíamos, mas por causa da misericórdia de Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida. Então, irmão, se alegre por você fazer parte da igreja. Hoje nós vivemos num tempo em que parece que ser parte da igreja não é tão importante. Parece que ser parte da igreja de Cristo não é coisa tão valiosa para o ser humano. Pois eu quero dizer para você que não tem nada neste mundo que possa comprar, irmãos, a salvação. Não há nada neste mundo, não há dinheiro que possa comprar a salvação. Não há dinheiro que possa comprar a entrada no céu. E só quem pode fazer isso é Deus. Então se alegre, irmãos, se regozija. Diga, Senhor, cada manhã que você se levantar, diga, Senhor, muito obrigado por fazer parte da igreja eleita, por fazer parte da igreja de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte da noiva de Cristo, a noiva que está sendo preparada, que está sendo arrumada, que está sendo aperfeiçoada para ter encontro com seu noivo no céu. A igreja, irmãos, precisa voltar ao seu primeiro amor e reconhecer, irmãos, que a salvação é a coisa mais preciosa que o homem pode ter. Não existe casa, não existe carro, não existe nada que possa comparar. O homem ter a certeza da salvação, de ele ter a certeza depois dessa vida, ele vai para o céu. Então se alegre com isso, irmãos, porque no tempo de hoje nós vemos tantas pessoas desmotivadas, sabe? Tantas pessoas que vêm à igreja por obrigação ou por compromisso, não vêm mais por gratidão. Eu vou louvar um Deus que me conheceu há muito tempo atrás. Eu vou adorar um Deus que me separou, que me predestinou para eu fazer parte de uma igreja, para fazer parte da noiva de Cristo. E a igreja precisa, irmão, voltar ao primeiro amor e dizer, Senhor, muito obrigado, Pai. Eu não merecia, eu era um perdido, pecador. O Senhor me amou de uma maneira tão especial. O Senhor tem me cuidado de uma maneira tão especial, Senhor. E eu preciso me devotar totalmente a Ti, Senhor. Eu preciso viver uma vida
totalmente consagrado a Ti, me submetendo à Tua vontade, a Teus anseios, aquilo que o Senhor quer para a minha vida, e poder dizer, como o apóstolo Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ele se entregou, irmão, no nosso lugar. Ele morreu por mim, eu que era para morrer, você que era para morrer. E Jesus Cristo resolveu aceitar morrer por cada um de nós. Então, irmãos, Deus, Ele não só nos conheceu, mas Ele também nos predestinou. Ele nos predestinou. E a Bíblia nos diz agora no versículo 30, irmãos, a Bíblia diz que nos chamou, depois de Ele ter nos conhecido, depois de Ele ter predestinado, Ele chamou aqueles que iam dar ouvido à sua voz. Agora, como é que essa maravilha acontece? Se a Bíblia diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados, você já ouviu algum morto ouvir? Você já ouviu algum morto responder? Certo pastor foi pregar no velório e ele chegou no ouvido do defunto e disse: fulano. Começou a conversar com ele, o outro disse assim: pastor, você está ficando doido, o homem está morto, ele não vai lhe ouvir não. Ele disse: ah, é verdade, está morto. Ele disse: assim está o homem sem Cristo. Da mesma forma que eu estou aqui falando com ele não está me ouvindo porque ele está morto. Assim é a condição do homem morto. Mas Deus, irmãos, Ele opera de uma maneira tão milagrosa, porque alguém diz, irmãos, que o homem tem a participação na sua salvação, mas na verdade o homem não tem nada para contribuir para a sua salvação, irmão, porque o morto não faz nada. Mas nós devemos pensar assim, irmão. Aí as pessoas ficam dizendo: mas a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Então, o homem precisa crer para ser salvo. E como é que o morto vai crer, irmão, se ele está morto? Deus é tão maravilhoso que dentro do plano de salvação já vem um pacote ali todo pronto para o homem se converter a Cristo. Tudo acontece ali naquele exato momento. Primeira coisa que Deus ele faz ao chamar o homem, ele ressuscita aquele homem que está morto espiritualmente. E esse homem ele passa, eu estou ouvindo aqui a palavra de Deus, vai ouvir eficazmente um chamado, irmãos, para ser parte da igreja. Eu lembro que antigamente, quando as pessoas iam construir aqueles grandes palácios, e ficava um lá em cima colocando a pedra, outro ali embaixo para ouvir o que ele ia dizer, e os outros lá no meio da pedra. Então eles davam numeração das pedras. Ele disse pedra número tal, e o outro lá embaixo ouvia e gritava, e eles vinham com aquela pedra, irmão, grande. Quando levava lá, ele encaixava perfeitamente no lugar. Então assim é o plano de salvação. O homem ele vai ouvir a voz de Deus. Deus primeiramente ressuscita o homem, e no mesmo instante faz com que o homem venha compreender a palavra de Deus, e no mesmo instante faz com que o homem venha crer em Deus, e ao mesmo tempo faz com que o homem venha confessar os seus pecados, receber Jesus Cristo
como seu único e suficiente Salvador. É assim que Deus opera na vida da pessoa, irmãos. Então não tem nenhum mérito. Aquele que Ele predestinou, Ele vai chamar. Mas Ele vai chamar, irmão, por causa dos seus méritos, por causa da capacidade de Deus de operar na vida do ser humano. Porque em nós não existe bem nenhum que possamos fazer para termos a salvação. Não existe nada em nós que possamos oferecer para Deus e Deus se agradar e ver em nós alguma bondade e através dessa bondade nos dar a salvação. Não existe nada. Então nós somos salvos pela graça, um favor imerecido por Deus, um favor que nenhum de nós merecemos, porque o que nós merecemos é o lago de fogo. E a Bíblia diz que, continuando lendo o versículo, irmãos, versículo 30, e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou. Depois que Ele chama o homem entende o plano de salvação. Agora Deus vai tornar esse homem pecador, miserável, perdido, inimigo da cruz de Cristo. E Deus vai tornar ele justo, como se nunca tivesse cometido qualquer pecado. E vai dar a ele, irmãos, a santidade para que possa operar na vida dele através do Espírito Santo. E para nós concluirmos, ele diz que aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, declarado inocente como se nunca tivesse cometido pecado, totalmente pago o preço do nosso pecado quando Jesus morreu, irmão, pela sua igreja, por aqueles que o Senhor há muito tempo atrás tinham conhecido, para aqueles que o Senhor depois o predestinou e levou para que um dia viesse chamado através da palavra de Deus. E esse que foi chamado, Deus, Ele deu o Espírito Santo como garantia, irmãos, até aquele dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. E Ele torna o homem aqui justo, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Agora o homem pode ter um relacionamento com Deus, o homem pode ter paz consigo mesmo, paz com as pessoas e paz principalmente com Deus, porque se tornou uma pessoa justa, não pelas suas obras, mas pelas obras de Cristo. E a Bíblia diz que aquele que o justificou, a esse também o glorificou, irmãos. A igreja do Senhor, irmãos, ela pode viver uma vida para a glória de Deus, porque aquele que Ele justificou, Ele deu as condições de o glorificar. E o fim principal do crente, irmãos, é de glorificar a Deus, é de viver uma vida para a glória de Deus, é de viver uma vida não para satisfazer a sua vontade, mas agora satisfazer a vontade de Deus. E é assim, irmãos, que Deus ele elabora o plano de salvação. E tudo isso Ele fez, irmãos, mediante o sacrifício de Cristo, de Ele ter oferecido o seu próprio Filho para morrer pelo nosso pecado. E você precisa, que você que ainda não tem Jesus como seu Salvador, talvez você esteja pensando, se eu for um predestinado, um dia o Senhor vai me chamar, ou pelo amor ou pela dor. Mas não pense assim. Pense, quem sabe você não seja um. E você quer saber se é, vem à igreja ouvir a palavra de Deus, se aproxima de Deus. E porque a única forma de você saber é através da palavra de Deus.
Que a Bíblia diz que depois que ouviste o Evangelho da salvação e tendo nele crido, é depois que ouve o Evangelho da salvação, e é depois que você vinha crer, ele disse, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até aquele dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Então pense nisso, pense nesse plano que Deus elaborou. Ele elaborou, irmãos, não só para a igreja, mas para toda a raça humana. E que você possa um dia entregar sua vida a Cristo e dizer, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas se o Senhor fez tudo para que eu pudesse merecer a salvação. Que Deus, irmão, na sua infinita bondade, abençoe cada um de nós, em que você não venha, irmãos, sabe, se preocupar, se perturbar com alguma coisa, se o Senhor permitir acontecer na sua vida, porque isso tudo está escrito, irmão, tudo está computadorizado, tudo está ali sob o controle de Deus. Você só precisa confiar nele, irmãos. Eu gostaria de perguntar nesta noite, quem sabe aqui entre o nosso meio não tem uma pessoa que quer entregar sua vida a Cristo, que está compreendendo o plano de salvação e quer sair daqui com a certeza da salvação. Existe alguém nesta noite? Não era nem para nós estarmos perguntando, irmãos, porque Deus, Ele vai trazer os seus, mas perguntamos acreditando na misericórdia de Deus, e que Deus sempre estará salvando pessoas para a sua igreja. E quem sabe você tem vivido uma vida tão longe do Senhor e quer consagrar sua vida, quer dizer, Senhor, eu não sabia que o Senhor me conhecia tão bem. A Bíblia diz que ainda a palavra não saiu das nossas bocas, Ele já conhece. Ele conhece o meu levantar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Então não tem nada que você possa ocultar diante dos olhos do Senhor. Deus sabe de tudo, e nós avisamos para que a igreja possa viver uma vida em paz com Deus, em comunhão com Deus. Se não há, que Deus, na sua infinita bondade, abençoe, irmãos, cada um de nós, irmãos. Amém, irmão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, o plano de salvação, Deus, foi explanado, foi mostrado, e que o Senhor, Deus, na tua grande misericórdia, Deus, se porventura existe uma pessoa que o Senhor está chamando aqui nesta noite, nós oramos, ó Deus, para que a tua misericórdia, ó Deus, continue, ó Deus, ainda sobre a sua vida, dando a oportunidade, ó Deus, para que ele venha a ti, ó Deus, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nós oramos pela tua igreja, Senhor, pelo teu povo. Nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida em paz com Deus. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos uma vida em paz contigo. Nos ajuda a vivermos uma vida, Senhor, em plena comunhão contigo, Pai. Pai, nós oramos também, ó Deus, pela vida de cada irmão que está enfermo. O Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece a sua fragilidade, o Senhor conhece, ó Deus, as suas fraquezas. Por isso, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, venha fortalecer, venha ajudar, Senhor, nas suas necessidades, Pai. Pois nós cremos, ó Deus, que o Senhor tudo pode. Tudo o Senhor pode, tudo está sobre o teu controle, tudo está, ó Deus, sobre o teu querer, Pai. Por isso nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, que Deus assim abençoe. Passar a palavra para o irmão, vai fazer o encerramento do trabalho do Senhor.
Obrigado, pastor Amaury, pela mensagem. Que Deus possa abençoar sua vida. Nós iremos dar alguns avisos. Os avisos da semana. Terça-feira, 17h30, evangelismo. 19 horas, o ministério de oração. Quarta-feira, 19 horas, o culto de doutrina, culto de oração. Quinta-feira, 19h30, a frente missionária. Convido aos irmãos a ficarem em pé para nós louvarmos ao Senhor. E após o término do cântico, nós iremos fazer a oração final. Hino Gratidão. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter ouvido a Tua palavra, de ter louvado o Teu nome, Senhor Deus. Obrigado pela comunhão que temos uns com os outros. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa cada irmão que aqui chegou, abençoa aqueles também que não puderam vir, Senhor Deus, que o Senhor possa nos levar, Senhor Deus, em paz para o nosso lar, debaixo da Tua proteção, que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, uma semana abençoada, e que nós possamos assim, Pai, estar com nossos pensamentos voltados para o Senhor.
Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima semana.